Boa tarde, irmãos. Prazer estar aqui com vocês e vamos dar aqui continuidade ao nosso estudo dentro do livro de Daniel, né? É o Apocalipse do Antigo Testamento. Então, gostaria rapidamente de fazer aqui uma breve recapitulação de como Daniel ele escreveu o seu livro e como ele está organizado. Então, Daniel na nossa organização aqui da Bíblia, do livro de Daniel, não está na ordem cronológica. Como que é a ordem cronológica? Vou mostrar para você agora. A ordem cronológica de Daniel começa-se pelo capítulo 1, mostrando a história do cativeiro. E nós já estudamos sobre isso aí também. Temos live do capítulo 1. Depois você pode ler na sua casa o capítulo 2, onde vai contar a história do sonho da estátua que o rei Nabucodonosor teve, cada parte da estátua, um material diferente, cada um representando um império que surgiria depois da Babilônia. Na sequência cronológica, depois vem o 3. Então, aí, por enquanto, está normal. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, onde mostra a imagem que Nabucodonosor fez e a história da fornalha, onde os jovens não quiseram adorar essa imagem, foram jogados ali naquela fornalha. Depois vem um capítulo 4, onde Nabucodonosor se gloria diante de Deus pelo reino que ele tem, e depois então vem a loucura na sua mente, ele vive como um animal. Depois que ele reconhece que Deus é grande, o seu reino é restabelecido. Então perceba aí a ordem cronológica, por enquanto está tranquilo, por enquanto está normal. Capítulo 1, 2, 3 e 4. Só que agora na ordem cronológica, você não vai ler os 5 na sua Bíblia. Você vai pular para o capítulo 7, porque esta é a sequência cronológica. Esses capítulos aqui está falando de Daniel dentro do Império da Babilônia. Ainda a Babilônia não caiu aqui. Então, no capítulo 7, a gente vê que Daniel ele tem a visão de 4 animais. É o que nós estudaremos hoje. Então, veremos aqui o centro deste capítulo, a mensagem central desse capítulo, as profecias que Daniel recebe ali desses 4 animais. Do capítulo 7, você lê o capítulo 8, é a sequência cronológica. Daniel agora ele tem uma outra visão, onde aparece um bode, onde aparece um carneiro, representando também ali 2 impérios. Iremos estudar isso na próxima live também. Do capítulo 8, agora você retorna para o 5. E aqui a gente vê a queda da Babilônia, onde Belsazar estava reinando, onde aparece aquela história que aparece alguns dedos ali na parede, escrevendo uma mensagem para o rei Belsazar, e ele fica todo amedrontado. Mas naquela mesma noite, o Império Medo-Persa invade a Babilônia e a Babilônia cai. Então, note que do capítulo 1, 2, 3, 4, o capítulo 7, 8 e o 5, a história gira em torno ali ainda do reino da Babilônia. É no capítulo 5 que há a queda e logo depois, então, a história agora da queda da Babilônia começa a fazer parte ali a história do Império Medo-Persa. Então, depois do capítulo 5, você pode agora pular para o 9, essa sequência cronológica. O Império Babilônico caiu. Medo-Persa ressurgiu dominando aquela localidade. Daí vem então a história do capítulo 9, onde Daniel, ele ali orando para Deus, ele recebe uma visão e é interpretado para ele, é trazido para ele ali a explicação das 70 semanas, um relógio que Deus colocou sobre a nação de Israel. Iremos estudar sobre isso também. Do capítulo 9, você volta para o 6. Parece um pouco confuso, mas aqui, tudo que está sendo escrito aqui é dentro do Império Medo-Persa. Do capítulo 6, a história de Daniel na cova dos leões. Uma história muito famosa que nós contamos também para crianças. E por fim, você do capítulo 6 pula para o 10 e pode ler o 10, 11 e 12, que ali tem as visões finais de Daniel dentro do Império Medo-Persa. Então, essa é a sequência cronológica. Por isso que na live passada nós estudamos o capítulo 4 e hoje vamos estudar o capítulo 7, né? Então, calma que logo mais a gente vai estudar o capítulo 6, o capítulo 5, o capítulo 6, mas dentro da sua ordem cronológica. Então, agora na ordem cronológica, nós pulamos então para o capítulo 7. Vamos adentrar esse capítulo então? Capítulo 7, leia na sua casa, é muito importante para que você fique inteirado dos assuntos que estamos falando aqui. Olha só, versículo 1 até o 3 diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes diferentes, um dos outros, subiam do mar.
Então ele começa a ter essa visão. E logo que ele teve essa visão, ele já sentou ali na sua cama e já começou a escrever. Já começou ali então a escrever tudo aquilo que ele tinha visto e a sua interpretação. Então ele já começou ali a fazer as anotações dele dessas visões. Quando ele vê aqui o mar grande se agitando, o mar grande sempre na Bíblia é uma referência, o mar, é uma referência às nações. Está fazendo alusão também ali ao mar Mediterrâneo, porque os 4 impérios que iriam surgir ali, então a gente vê aqui os 4 ventos sendo movidos, tudo ali o que iria mover ali, estaria ali em torno do mar Mediterrâneo também. E na Bíblia, toda vez que você vê uma referência a mar, então está fazendo uma referência ao mundo gentílico, às nações. Por exemplo, Apocalipse capítulo 17, versículo 15, diz assim, Apocalipse 17, verso 15, diz assim, falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são o quê? Povos, multidões, nações e línguas. Então, o mar agitado ali representa as nações, representa ali povos que estariam se agitando ali, dominando. E a gente vai ver ali, que ele falou aqui no versículo 3 do capítulo 7, que 4 animais grandes diferentes um dos outros subiam do mar. Do mar, esse mundo gentílico. Então, o mundo gentílico dominando aquela localidade. Olha só, quero mostrar aqui para você quem são esses animais já de antemão, mas nós leremos por cada um aqui. Os animais que ele vê no seu sonho, nessa visão, primeiro ele vê um leão. E esse leão, ele representa a Babilônia. O segundo animal que ele vê saindo do mar é um urso. E esse animal representa o Império Medo-Persa, ou a Média e a Pérsia. O terceiro animal que ele vê saindo do mar é um leopardo alado, né, com asas, e representando dessa maneira a Grécia. E por fim, ele vê um animal diferente, um animal assustador, que representa Roma. Neste animal assustador tem uma história de alguns chifres ali na sua cabeça, que nós veremos já já representando o império do anticristo. Então, já já chegaremos ali, mas isso aqui é uma explicação geral para você. Vamos então ver aqui o primeiro animal que ele vê no seu sonho. Olha só, o versículo 4 diz assim: o primeiro animal que eu vi na minha visão era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dado a mente de homem. Meus irmãos, este animal aqui representa a Babilônia. É o Império Babilônico que estava em domínio ali. Então, ele vê um leão com asas, um leão alado, depois ele perde as suas asas. Asas na Bíblia sempre tem uma interpretação de velocidade, porque realmente a Babilônia ela cresceu de uma maneira muito rápida, dominando muitas nações. Só que interessante que aqui faz uma alusão àquilo que Nabucodonosor, ele passou no capítulo 4, que ele virou como se fosse um animal e depois sua mente voltou e ele então se levantou como homem novamente. E aqui o versículo 4 fala que este animal, depois ele se levantou, colocou de pé e ficou como homem, fazendo uma alusão ali ao que Nabucodonosor passou no capítulo 4. Então, na sua interpretação, no seu sonho, este é o primeiro animal que aparece. Um leão, um animal forte, aquele que reina, aqui representando a Babilônia. O outro animal que aparece no seu sonho é um urso, que representa o Império Medo e o Império Persa. Olha só, o versículo 5 diz assim: continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre o qual levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. E aqui é interessante, porque esse urso aqui, ele tem um dos seus lados, um dos seus ombros, maior do que o outro, representando aqui o Império Medo e o Império Persa, onde o Império Persa ele tinha ali uma sobressalência sobre o Império Medo. Então, a Pérsia era maior do que o Império Medo, mas os dois andavam juntos ali. Então, por isso que é apresentado este animal com um dos seus lados maior do que o outro. Interessante notar também que neste versículo fala que ele tinha 3 costelas na sua boca. Essas 3 costelas representam ali épocas onde o reino Medo-Persa ali
conseguiu derrotar ali, ou dominar ali, algumas nações proeminentes daquele período. Por exemplo, representa a Babilônia, representa a Lídia e representa o Egito, porque quando a Média e a Pérsia começou a crescer e dominar, logo a Babilônia caiu, eles começaram a dominar a Babilônia, começaram a dominar também Lídia e dominaram também a nação do Egito. Então nós temos o urso aqui representando este outro império que surgiria no cenário mundial. Note que quando Daniel ele teve essa visão, ele ainda estava no Império Babilônico. A Babilônia ainda não tinha caído. Quem estava reinando ali era Belsazar, que estava reinando ali, ele que era o rei ali daquela localidade da Babilônia, e a Babilônia não tinha caído. O Império Medo-Persa ainda não tinha ainda surgido ali, dominando aqueles locais, mas ele já estava tendo essas visões, já estava tendo esse sonho, enxergando o cenário futuro. Então aqui o urso representando a Média e a Pérsia. E aí depois vem um terceiro animal aparecendo neste cenário, aparecendo nessa história. E aqui nós temos aqui um leopardo alado, ou seja, um leopardo com asas. E ele tinha 4 cabeças. O que representa, né, essas 4 cabeças? Veremos aqui agora. E olha só, o versículo 6 diz assim: depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Então aqui nós vemos o império da Grécia sendo representado por este leopardo alado com 4 cabeças. Então, as suas asas representando velocidade. E, de fato, Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, quando ele surgiu, ele cresceu dominando muitas nações e levando aí o Império Grego ali a ter realmente proeminência e crescer sobre aquelas localidades. Ele saiu dominando realmente muitas nações. Alexandre o Grande foi veloz no seu domínio, tanto que ele morreu jovem, ele morreu com 32 anos de idade. Então, note que ele morreu jovem, só que ele conseguiu levar toda a cultura grega e conseguiu levar o exército grego para frente e dominar aquelas localidades. E as 4 cabeças, o que representam essas 4 cabeças desse animal, né? Esse leopardo que tinha 4 cabeças? O reino foi dividido logo depois que Alexandre Magno morreu. Então o reino era unido, o reino da Grécia, só que quando ele faleceu, o seu reino foi dividido para 4 reis. Então a Grécia estava dividida em 4 partes ali agora, depois da morte de Alexandre o Grande. Essas são as divisões. A primeira divisão ficou com Ptolomeu I, e ele reinou ali na região da Palestina e no Egito. Palestina, onde fica Jerusalém, onde fica Israel. A segunda divisão ficou com Seleuco, e ele dominou a parte da Síria. A terceira divisão ficou com Lisímaco, e ele dominou ali a parte da Ásia Menor e Trácia. E a quarta divisão ficou com Antípater e Cassandro, onde dominaram a Macedônia e dominaram também a Grécia. Então o reino ali foi dividido para esses 4 reis. O reino da Grécia ficou sendo dividido. Por isso que esse leopardo se apresenta tendo 4 cabeças, mostrando a divisão que depois de Alexandre o Grande faleceu. Então o reino foi dividido nessas 4 províncias. Olha só, então esse aqui é o terceiro animal, um leopardo alado de 4 cabeças, representando a Grécia. E agora ele vê um animal diferente, um quarto animal. Olha só o que diz o versículo 7, diz assim: depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Olha só que interessante esse animal diferenciado que ele vê surgindo também do mar. E aqui é uma representação do Império de Roma, um Império Romano. Lembrando que Jesus Cristo, na sua primeira vinda aqui na Terra, ele nasceu debaixo do domínio romano. Israel estava sendo dominada pelos romanos. Então havia ali centuriões, havia soldados romanos ali em Jerusalém, em Israel, tomando conta de toda aquela localidade. Havia os reis ali
romanos que estavam tomando conta ali também daquela localidade. O Império Romano sendo representado aqui agora por este animal diferenciado. Ele não dá muitos detalhes por esses animais, a não ser pela sua cabeça, que ele fala que tinha 10 chifres. E esses 10 chifres têm uma representação futura também, que nós veremos já já. Este aqui é o quarto animal, este aqui é o quarto império que surge no cenário mundial. Note que Daniel estava tendo uma visão, ainda vivendo no Império Babilônico, só que ele já enxergou os impérios futuros. Já viu o Império Medo-Persa, já viu o Império Grego e agora já está vendo o Império Romano. Antes de todos eles surgirem, antes de todos eles terem o domínio naquele cenário, ele já estava enxergando, porque Deus é perfeito na sua maneira de enxergar o futuro. Ele revela tudo para nós, porque Deus ele conhece todas as coisas. Então aqui é uma representação do Império Romano. Olha só que nós veremos aqui nesse Império Romano, aqui Daniel vai ver aqui um chifre em proeminência. E a gente vai ver que esse chifre pequeno que surge de uma maneira simples, ele começa a crescer, ter proeminência sobre todos os outros chifres que estavam em cima da cabeça desse animal. E a gente veremos aqui Roma sendo restaurada. Isso aqui também é o império do futuro que ainda surgirá, porque Roma hoje caiu. O Império Romano já não existe mais. Caiu, mas futuramente esse império ele vai se ressurgir na pessoa do anticristo. Olha só o que diz o versículo 8, diz assim: estando eu a observar os chifres, note que agora o foco não é no animal, o foco é nos chifres que estão na cabeça desse animal. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno. Olha só o 11º surgindo aqui, um chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que fala com insolência. Olha só coisa interessante neste versículo aqui. Após a queda de Roma, nenhum outro império surgiu. Então nós vimos aqui nesse slide passado, aqui Roma ela surgiu no ano 1608 a.C. e a sua queda aconteceu no ano 476 depois de Cristo. Depois disso, Roma não se levantou mais. Só que aqui nós veremos que Roma ela levantará-se depois. Aqui está falando desses chifres do Império Romano, que será restaurado, que é o império do anticristo, quando ele dominar aqui na terra durante os 7 anos de tribulação. Os 10 chifres que estão sobre a cabeça deste animal representam 10 governantes, 10 presidentes, 10 nações que estarão numa aliança mundial no futuro. Então nós percebemos já hoje em dia montando ali uma coligação de nações, ONU também montando coligações de nações, mas no futuro terá uma coligação de nações de 10 nações que estarão no governo mundial. E aí o que acontece nessa interpretação do sonho aqui de Daniel? Um chifre pequeno surge entre eles. Esse chifre pequeno tem boca insolente. Esse chifre pequeno ele começa a crescer e derruba 3 outros chifres. Ou seja, no crescimento do anticristo, no surgimento do anticristo aqui na terra, nessa coligação ele vai tirar 3 reinos. Dessa coligação ele vai tirar 3 presidentes dessa coligação. E ele vai passar a dominar sobre esses outros presidentes que ficaram ali fazendo essa coligação com ele. Olha só, um chifre pequeno dominando o anticristo, fazendo ali uma união com alguns presidentes. Lembra do sonho da estátua de Nabucodonosor, onde os pés eram de ferro e de barro? É uma representação também do anticristo, fazendo uma união com os governos humanos. Por isso que é ferro e por isso que é barro. E aqui nós vemos o anticristo com alguns outros governantes também fazendo esta união mundial, onde o anticristo estará reinando. A Bíblia fala que esse pequeno chifre, quando ele estava surgindo, aqui Daniel via que ele tinha olhos e ele tinha uma boca que falava contra Deus. Meus irmãos, isso aqui é uma representação perfeita da pessoa do anticristo quando ele surgir. Porque a Bíblia fala que é exatamente assim que o anticristo vai aparecer. Ele vem de uma maneira humilde, só que ele começa a derrubar e ganhar proeminência no cenário mundial. E quando ele ganha proeminência, ele começa a falar contra Deus. Abra sua Bíblia, se você estiver acompanhando, ou apenas escute aí, Apocalipse capítulo 13, versículo 5 e o versículo 6. Aqui este capítulo ele se dedica a falar do anticristo. E olha só as características do anticristo quando ele surgiu, o que ele vai fazer? Versículo 5 e 6 diz assim: foi-lhe dada o quê?
uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Note que uma das características do anticristo é ter uma boca de blasfêmia, e nesse versículo que nós lemos aqui no versículo 8 de Daniel capítulo 7, o finalzinho diz assim, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. É uma representação do anticristo. Então, note que esse chifre ainda não se levantou. Esse chifre ainda não existe nos dias de hoje. O anticristo ainda não está no cenário mundial, não está no cenário político. Nós sabemos pela Bíblia que quando a igreja for tirada daqui, quando nós formos arrebatados, é quando esse chifre, então, ele vai aparecer. E ele aparecendo, ele vai realmente ter esse domínio no cenário mundial, vai falar coisas contra Deus e muitas pessoas vão seguir este líder mundial, porque ele vai prometer ali muitas bênçãos e ele realmente vai fazer muitos sinais, muitas maravilhas, ele estará agindo no poder de Satanás e ele será ali realmente insolente, falará contra Deus e as pessoas gostarão disso, as pessoas seguirão a essa pessoa, as pessoas seguirão o anticristo. E aqui está mostrando esse pequeno chifre, que é o Império Romano restaurado. Note que esse chifre surge, nesta visão aqui de Daniel, em cima do animal que representa o Império Romano. Isso simboliza que esse império será restaurado futuramente e este chifre, ou seja, o anticristo, vai aparecer no cenário mundial. Evidentemente, nós não veremos isso, porque nós como igreja seremos arrebatados, nós não estaremos aqui visualizando isso com os nossos olhos. Nós seremos, graças a Deus, tirados aqui da terra quando todas essas coisas acontecerem. Olha só o versículo 9 diz assim, nessa continuação do sonho de Daniel. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era grande de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Então, aqui nessa continuação dessas visões que ele estava tendo, depois que ele viu o primeiro animal, depois que ele viu o segundo animal, depois o terceiro animal, depois o quarto animal, depois ele viu aqueles chifres ali aparecendo e um pequeno surgindo, depois de todo esse cenário, ele vê um ancião de dias sentado num trono, onde livros foram abertos diante dele. O ancião de dias, meus irmãos, é uma representação de Deus, que aparece também aqui nesse cenário escatológico, trazendo juízo e trazendo julgamento para as nações, para o mundo aqui. Olha só, nós vemos que tronos aparece aqui neste versículo. Logo no versículo 9 diz assim, continuei olhando até que foram postos uns tronos. Perceba que não é apenas um trono, mas vários tronos foram postos aqui. Isso aqui é uma referência de Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Lerei aqui para vocês verem esta referência. Quando estudamos Daniel, é muito importante que você combine Daniel com o livro de Apocalipse sempre, porque os dois se interpretam, os dois se combinam. E Apocalipse capítulo 20, versículo 4 diz assim, João falando agora, vi também o quê? Tronos, e nestes sentaram aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Então aqui neste cenário, aqui é depois da guerra do Armagedon, então aqui na terra vai ter alguns tronos onde algumas pessoas sentarão nesses tronos tendo a capacidade de julgar. A Bíblia fala que nós nos assentaremos no trono com Cristo Jesus no milênio, auxiliando ele neste reino. A Bíblia também fala que os 12 apóstolos sentarão nos tronos ali para cada um julgar as 12 tribos de Jerusalém, ali de Israel. Então note que algumas pessoas serão escolhidas para sentar nesses tronos, estarão ali reinando com Cristo no seu reino milenar aqui na terra. Então tronos aparece, uma referência a Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Aqui nesse versículo aqui que nós lemos, versículo 9, fala sobre a cor branca, e o branco na Bíblia sempre tem sentido de pureza. Esse é o reinado de Deus, um reino puro, um reino sem mancha, um reino sem injustiças acontecendo. Também fala sobre fogo acontecendo aqui, neste cenário, mostrando que também é um reino de pureza, mas um reino de julgamento. Fogo na Bíblia sempre representa julgamento. Por exemplo,
Sodoma e Gomorra foram destruídas com fogo descendo ali do céu, consumindo eles. O julgamento de Deus sobre aquelas cidades. Nadab e Abiú, Levítico capítulo 10, erraram contra Deus, fogo saiu do altar e os consumiu. Julgamento de Deus sobre eles. E aqui o trono de Deus também é representado como fogo, porque é um trono de julgamento. E no trono do milênio, Cristo irá julgar com justiça. Por isso, essa representação simbólica do fogo aparece aqui em Daniel. Olha só o versículo 11 diz assim: Então estive olhando, por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia, estive olhando e vi que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. E aqui nós vemos no fim da tribulação o anticristo sendo destruído. Nós sabemos já pelo cenário escatológico que 7 anos de tribulação acontecerão aqui na terra, onde esse chifre pequeno estará dominando, que é o anticristo, com boca insolente. Só que na segunda vinda de Jesus Cristo aqui para a terra acontecerá a batalha do Armagedon. E ali este anticristo será destruído. Ele será ali realmente aniquilado. Vai ser pegado vivo e lançado para dentro do lago de fogo. E ele estará ali para todo sempre, sofrendo, sempre sendo atormentado para todo sempre. E aqui é a derrota do anticristo aparecendo aqui no versículo 11. Olha só o versículo 12, diz assim: Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Aqui está falando do domínio dos impérios humanos que acabaram aqui. Só que, quando fala que é prolongado, mostra que a influência cultural deles continua até o dia de hoje. Por exemplo, a Babilônia caiu, não existe mais no dia de hoje. O Império Medo-Persa caiu, não existe mais no dia de hoje. A Grécia caiu também, não existe mais no dia de hoje, mas a influência deles continua nos dias de hoje também. Por exemplo, nós temos muita influência, por exemplo, da cultura grega. Então, muitas pessoas estudam filosofia, estudam sobre Platão, estudam sobre pessoas ali que trouxeram essa filosofia grega. Então, note que eles caíram, mas a influência ainda continua. É isso que o versículo 12 está dizendo aqui para nós. Então, eles caíram, mas ali uma prolongação foi dada para eles, ou seja, uma certa influência continua até os dias de hoje. Versículo 13 e o versículo 14, agora falando do milênio, diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. E aqui nós vemos a figura de Jesus Cristo se aproximando do ancião de dias, o filho do homem se aproximando de Deus, do ancião de dias, e foi-lhe dado o domínio, foi-lhe dado o trono para ele sentar, e agora ele tem todo o domínio. Aqui é uma referência do período depois da tribulação, onde a Bíblia chama de milênio, descrito também em Apocalipse capítulo 20, o reino milenar de Cristo, onde ele estará reinando aqui na terra por 1000 anos, e nós como igreja estaremos auxiliando ele neste reinado. Israel estará auxiliando também Jesus Cristo neste reinado, sendo que Israel será o centro do mundo no milênio, e Jesus Cristo, a partir dali, de Jerusalém, estará dominando todo o mundo. Aqui, neste ancião de dias que está recebendo o Filho do Homem, aqui é uma representação do poder sendo dado a Cristo para o reino milenar. Tudo isso, meus irmãos, combina com o livro de Apocalipse. Todo este cenário escatológico aqui, nós temos que estudar ele, observando também o livro de Apocalipse, que os dois se completam, os dois ali cruzam informações. Olha só agora a interpretação de tudo isso. O versículo 15 ao 18 diz assim: Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isso. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Aqui está um resumo de tudo isso. Daniel teve a visão do leão aparecendo,
representação do Império Babilônico ao qual ele estava vivendo ali. Depois ele teve a visão de um outro animal saindo da água, que era um urso. Então, nesse urso, uma representação do Império Medo-Persa, que também caiu. Depois que o outro animal saiu da água, que é o leopardo alado, uma representação do Império Grego. E depois um outro animal diferente surge, um animal monstruoso, uma representação de Roma, do Império Romano. E daí depois vem os chifres aparecendo, uma representação do Império do Anticristo, que será no futuro. E logo depois o reino foi dado aos filhos de Deus. Aqui uma demonstração a Israel tendo domínio mundial no período do milênio. Então esse versículo 18 diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. O reino agora é de Jesus Cristo, do milênio para toda a eternidade. É uma interpretação simples que traz aqui para a gente, uma interpretação bem direta ao que Daniel ele tinha visto na sua visão. Só que Daniel ele ainda ficou curioso. Ele não ficou satisfeito com aquilo apenas, aquela interpretação, ele queria saber um pouco mais, ele queria investigar um pouco mais todas aquelas visões que ele teve ali. E ele ficou curioso num certo sinal. Olha só o que diz o versículo 19 e o 20. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, mas terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E também a respeito dos 10 chifres que tinham na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Note então que ele queria saber sobre isso aí. Qual é o significado desse chifre pequeno que surgiu ali de uma maneira singela, de uma maneira simples, só que cresceu, derrubou 3 dos seus companheiros e esse chifre se pareceu mais robusto do que os outros. Ou seja, tinha um domínio maior do que os outros reis aqui na terra, que é essa coligação de reis do futuro. Ele ficou curioso para saber sobre isso daí. E olha só o que é dito no versículo 21. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Aqui é uma representação de que quando o anticristo estiver reinando aqui na terra, nos 7 anos de tribulação, ele vai conseguir derrotar os santos, ou seja, a nação de Israel. Ele vai ter vitórias ali sobre a nação de Israel, sobre aquelas pessoas que ficarem do lado de Jesus Cristo. Ele vai conseguir realmente dominar sobre elas e vai ter um certo tipo de vitórias acontecendo durante esse período de 7 anos de tribulação. Mas no versículo 22 é demonstrada ali a derrota do anticristo agora. Diz assim o 22. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. E aqui é uma representação da guerra do Armagedon que aparece em Apocalipse capítulo 19, onde Deus intervém na história. Israel estava sendo assolada, a nação de Israel estava sendo destruída pelo anticristo, será destruída, será ali quase varrida no mapa, mas Deus intervém na história ali, trazendo ali a derrota para o anticristo e libertação para a nação de Israel. E depois o reino vai ser dado para eles. Eles serão convidados a participar do reino juntamente com o Filho do Homem, Jesus Cristo, que sentará no seu trono e estará reinando ali. Olha só o versículo 23, diz assim: então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e pisará aos pés e a fará em pedaços. Então esse quarto animal, como nós vimos, é uma representação de Roma. Então Roma realmente surgiu de uma maneira muito forte, poderosa, ficou muito tempo aqui no domínio, aqui na terra, mas hoje Roma caiu. E a representação dos chifres em cima da cabeça de Roma é Roma restaurada. Então, o anticristo trará essa restauração para o Império Romano, onde estará dominando no período da tribulação. E o versículo 24 diz assim: os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Então, esses 10 chifres representam 10 reis que vai surgir dentro do Império Romano restaurado. Uma coligação de 10 presidentes, uma coligação de 10 nações
que surgirão dentro do Império Romano restaurado. E o chifre pequeno que surgir é uma representação do anticristo. Quando esse chifre pequeno surgir, ele vai tirar 3 nações dessa coligação e ele vai reinar juntamente com as nações restantes nessa coligação. Olha só o versículo 25, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então note que o anticristo, quando ele reinar aqui, ele vai ter nas suas mãos os santos, ou seja, a nação de Israel será entregue. E ele terá domínio sobre a nação de Israel sobre 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. O que significa isso? 3 anos e meio. 1 tempo, 1 ano. 2 tempos, 2 anos. E metade de 1 tempo, ali então 3 anos e meio, ali ele terá domínio sobre a nação de Israel. Até que Israel abrirá os seus olhos e começará a fugir do anticristo. Mas durante 3 anos e meio, que é a segunda metade da tribulação, sabendo que a tribulação ela tem um período de duração de 7 anos, na segunda metade, 3 anos e meio finais, Israel estará sendo perseguido pelo anticristo. E o anticristo vai querer ali realmente varrer Israel do mapa. A primeira metade da tribulação, e nós estudaremos mais profundamente isso aí, Israel ele terá uma paz política com o anticristo. O anticristo vai surgir, Israel vai seguir esse anticristo, porque ele vai trazer ali a reconstrução do templo em Jerusalém, o 3º templo. Os sacrifícios serão voltados a ser realizados ali também naquele templo. Israel estará seguindo o anticristo. Mas na metade da tribulação vai acontecer algo, que nas próximas lives eu quero falar um pouco mais sobre isso aí, que Israel vai abrir os seus olhos, ele vai perceber que o anticristo não é aquela pessoa que realmente eles deveriam estar seguindo. E o anticristo vai fazer a sua máscara cair. E ele vai realmente perseguir os israelitas e vai tentar varrer eles do mapa. Vai começar ali uma guerra feroz contra a nação de Israel durante os 3 anos e meio finais. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, o anticristo terá domínio e perseguirá a nação de Israel. Olha só o versículo 26, falando do Armagedon agora, diz assim: mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Jesus Cristo ele volta no fim dos 7 anos de tribulação. Quando Jesus Cristo voltar neste período, a Bíblia, em muitos outros textos, relata como que vai ser sua volta, onde ele vai vir, pisará seus pés no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras será fendido no meio. Israel passará pelo meio, fugindo do anticristo. E eu acredito que Israel, nesse momento, vai lembrar da história de Moisés, onde foi aberto o Mar Vermelho e eles passaram pelo meio, tendo ali de um lado um muro de água, do outro lado um outro muro de água, e o Egito ficando para trás com Faraó sendo derrotado ali por Deus, logo depois que as águas se fecharam. E naquele momento eles vão passar ali pelaquela rocha fendida, e de um lado vão ver uma parede dos Montes das Oliveiras, do outro lado verão outra parede, e eles passarão pelo meio, fugindo do anticristo, do exército do anticristo. E Jesus Cristo cuidará do anticristo e desse exército, destruindo e derrotando eles por completo. Então aqui o versículo 26, uma representação do juízo que Jesus Cristo trará para o anticristo e para as nações ali. E esse juízo a Bíblia chama de Guerra do Armagedon, que acontecerá ali no Vale do Megido ou Vale de Josafá. Olha só o versículo 27, diz assim: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui nós vemos que Israel será o centro do mundo. O reino vai ser dado para Israel. Será o centro do mundo. E durante 1000 anos, todas as nações estarão indo para Jerusalém para aprender mais de Jesus Cristo, para adorar a Jesus Cristo. E nós, como igreja, estaremos auxiliando Jesus Cristo nos reinos aqui da terra, governando cidades, governando estados, governando países. Então vai ser dividido para a igreja. E nós, como igreja, como noiva, esposa de Jesus Cristo, estaremos no milênio auxiliando ele neste reinado, no reinado milenar. Olha só o versículo 28, diz assim, que é o último versículo. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração.
E talvez a nossa aula de hoje termine um pouco assim, porque o capítulo 7 é muita informação, muita coisa para ser absorvida. Talvez você também terminou como Daniel, um pouco empalidecido, um pouco perturbado com tanta notícia, com tanta informação. Só que uma coisa interessante, note que escatologia, meus irmãos, é assunto para se guardar no coração, porque Daniel termina assim o versículo: o meu rosto muito se empalideceu, mas guardei essas coisas no coração. Guarde essa mensagem no seu coração. Guarde a escatologia no seu coração. Como a Bíblia fala, não desprezeis as profecias. Guarde as profecias escatológicas no seu coração. Nós temos muita coisa ainda para aprender. Neste cenário, nesse sonho que Daniel teve, muita informação nos foi dada. Cada animal representando um império. E aqui, para terminar, gostaria de fazer com você aqui uma ligação desta visão que Daniel teve com a visão que Nabucodonosor teve da estátua. Então, aí na sua tela está aparecendo essa imagem. De um lado, a estátua que Nabucodonosor sonhou, onde a cabeça era de ouro, o peitoral com os braços de prata, o cinturão de bronze, as pernas de ferro e os pés com seus 10 dedos de ferro e barro. E aí nós temos também agora no capítulo 7 o sonho de Daniel, onde ele aparece um leão, depois um urso, depois um leopardo alado e depois um animal diferente com 10 chifres. A cabeça de ouro do sonho de Nabucodonosor é a mesma interpretação aqui da visão de Daniel quando ele vê o leão. Os dois representam o Império Babilônico e Daniel estava vivendo nesse período aqui. O peitoral e os 2 braços de prata é a mesma interpretação do urso que tinha um dos seus lados mais levantado do que o outro. Os dois, tanto o animal quanto essa parte da estátua representa o Império Medo e o Império Persa, que estavam juntos, unidos, formando um império só. A estátua também tinha ali o seu cinturão de bronze, e no sonho de Daniel foi visto também um leopardo ali alado, né, de asas, com 4 cabeças. Esses dois aqui representam o Império Grego que surgiria futuramente. As pernas de ferro ali da estátua de Nabucodonosor que ele sonhou representa o Império Romano da mesma maneira, onde o animal ali diferente e feroz, com dentes de ferro, que aparece no sonho de Daniel, representa também o Império Romano que surgiria. Os pés, que é um material diferente, que é ferro e barro, representam o Império Romano restaurado, o Império do Anticristo, que fará coligações com reis humanos. E então, na cabeça ali da grande animal, existiam ali 10 chifres. E depois um chifre pequeno surgiu, onde 3 caiu, e aquele pequeno chifre começou a dominar. É uma representação do anticristo, do seu império, onde ele fará ali coligações com reinados e presidentes humanos. Então, os pés com 10 dedos representam os 10 chifres, e um deles surgindo, caindo 3 chifres ali. Note como combinam esses 2 sonhos e essa interpretação sendo a mesma interpretação. Eu sei que é muita informação, a live talvez até ficou um pouco delongada, essa aqui, muita informação, mas leia Daniel capítulo 7 na sua casa. Qualquer dúvida que você tiver dentro desse capítulo sobre escatologia, pode escrever aí para a gente que nós vamos procurar responder você também, qualquer dúvida que você tiver dentro deste assunto. Mas lembrando, escatologia é para se guardar no coração. Que Deus abençoe sua vida e continue abençoando sua família e nos acompanhe nos nossos próximos estudos que estamos aí avançando no livro de Daniel. Deus abençoe a todos.